Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de arte, 6/10/2020. Certo, turma? Na aula passada de arte, Tiana trabalhou com vocês palhaçaria. Vocês lembram que é uma forma de expressar-se em que a pessoa busca brincar consigo mesma, né? Consigo mesmo, geralmente por meio do humor. Então, nós vimos, né, que a palhaçaria é onde as pessoas levam, né, a vida mais pelo lado do humor. Tiana deixou algumas páginas para casa, que foram as páginas 89 e 90. Já recebi algumas atividades e quem não mandou ainda, Tiana está aguardando, tá certo? Hoje vamos falar das artes indígenas, artes integradas, tá certo? Que será no nosso livro de arte. Tiana pede para que vocês abram o livro de arte nas páginas. Coloquem aí, classe 92 e 93. Não esqueçam de colocar a data de hoje, tá bom? Então, livro de arte, páginas 92 e 93. Vamos falar um pouquinho da arte, né, do indígena. Certo, turma? Então, eu vou contar com vocês. Então, coloquem aí, por favor, na página 92, que fala um pouco da arte indígena. Nós sabemos que os índios, né, eles trabalham bastante com os materiais que eles têm próximo de si, como a madeira, a palha, né? Com a madeira eles fazem canoa, com palha eles fazem cestos, eles trabalham bastante com cerâmicas, com argila, então com produtos que são retirados da natureza. Não é isso? Então, por favor, coloquem na página 92 e acompanhem Tiana na leitura que diz assim: arte indígena. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, notaram que os habitantes destas terras eram bem diferentes. Enquanto eles vestiam roupas luxuosas e moravam em casas confortáveis, os indígenas andavam nus ou seminus e moravam em ocas. A gente sabe, né, que os índios foram os primeiros habitantes da terra e que para os portugueses, né, com a chegada dos europeus, eles se assustaram ao ver, né, os índios daquela forma, nus ou seminus, né, e morando em ocas. Outro fato interessante observado pelos colonizadores foram as pinturas feitas no corpo dos indígenas. Então, os índios, eles também, né, têm uma arte muito bonita, que é a pintura, né, do seu corpo. Mas a pintura não é uma coisa sem sentido, não. Para os índios, tem um grande significado. Então, diz assim, essas pinturas, além de expressarem a sua arte, tinham significados diferentes. Então, para o índio, não era só uma pintura, era mais do que isso. Para eles, além de expressar a sua arte, mas cada pintura que ali era feita tinha um significado. Havia pintura para noites de festa e pintura para a guerra. Então, a pintura dos índios, além de expressar a arte, expressava significados, né? Na página 93 diz assim: os indígenas são muito criativos e expressam essa criatividade em máscaras, utensílios domésticos, roupas, brinquedos, armas, então, e etc, né? Muitas coisas. Aí aqui no livro de vocês tem alguma das artes, né? Máscara, aqui um vaso, né? De argila, também onde eles utilizam, né? A palha para fazer cestos,
Como o indígena vive próximo à natureza, utiliza-se de matérias-primas fornecidas por ela para fazer sua arte. Então, ele não sai para comprar o material, não. Ele retira tudo que ele necessita ou necessitava na natureza, até mesmo o seu próprio alimento. A madeira é usada para fazer canoas, a palha para fazer cesto, a argila para fazer objetos de cerâmica, o babaçu para fixar a tinta nas pinturas e o urucum para produzir uma tinta vermelha, né, utilizada na pintura de seus corpos. Então, o urucum é um material, né, onde os índios utilizam bastante, porque é de lá que ele tira sua tinta vermelha. Entender um pouco, né, a sociedade indígena. A gente sabe que o primeiro contato entre os índios e os portugueses em 1500, não é, foi de muita estranheza, tanto para ambas as partes, né, tanto para os índios quanto para os portugueses, né? As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos, né, completamente distintos, né? Os europeus com aquelas roupas, né, elegantes, moravam em casas confortáveis. Os índios não, os índios muitas vezes nus ou seminus, né? E moravam em ocas. Sabemos muito sobre os índios que viviam naquela época. A gente sabe que hoje em dia é diferente os índios da época, né, dos portugueses para os índios de hoje. Hoje sabemos que os índios, eles estão, né, muitos deles alfabetizados, muitos, né, já cursa, né, uma universidade. Então, os índios hoje estão modificados. Mas, graças à carta de Pedro Vaz de Caminha, nós tivemos o privilégio de conhecer, né, como viviam os índios da época dos portugueses, né, da chegada da época que houve a chegada, né, dos portugueses através das cartas, não é isso? Que Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da expedição de Pedro Alves Cabral, ele sempre falava nas suas cartas, né, como viviam os indígenas, né? Eles habitavam no Brasil, a gente sabe que eles habitavam no Brasil em 1500 e eles viviam realmente da caça, da pesca e da agricultura. Milho, amendoim, feijão, batata doce e principalmente mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da coivara. Que técnica é essa, Tiana? É a derrubada de mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Mas a gente sabe que os índios, eles tinham e têm um grande respeito pela natureza, pois eles retiravam apenas o necessário para a sua sobrevivência. Então, os índios, ele tem, né, a natureza como a sua casa e eles respeitam bastante. Então, eles só retiram o necessário. Tá certo? Ó, trouxe antes da gente fazer nossa atividade. Tiana, gostaria que vocês observassem algumas imagens que Tiana retirou para que você separou, para que a gente pudesse observar a arte, né? Tão linda que é a arte indígena. Tá certo? Tiana vai ficar pequenininha aqui em cima, mas para que vocês possam acompanhar comigo. Tá certo, turma? Aí tem arte indígena. Então, Tiana vai mostrar algumas imagens dessa arte tão linda. Olha só, gente. Aí a gente sabe que os índios utilizaram penas, né? Lindo, que é o
o cocar do índio. Belíssimo. Aqui, a gente sabe que ele utiliza bastante argila, né, onde eles fazem vasos. E se vocês observarem, a arte dele tem muita pintura, né? Eles pintam, porque para eles, além da beleza, né, tem todo um significado. E fica uma arte muito bonita. Olha só. Lindo, né? Onde eles também pintam em quadros, tapetes. Muito lindo a arte indígena. Olha só, gente. Colar, lindo, não é isso? Isso tudo é um trabalho manual, certo? Feito pelos índios, pelos indígenas. Deixa a Tiana voltar aqui. Então, vejam só, pessoal. Mais abaixo, na página 93, diz assim: consulte o dicionário para saber o significado de babaçu e urucum. Certo? Então, tia Ana, gostaria que vocês pesquisassem, certo? Pesquisassem no caderno de vocês mesmos o significado de babaçu e urucum. Certo? Vocês irão tirar uma foto e irão mandar para o nosso aplicativo. Certo, turma? Então, tia Ana falou um pouco, né, dessa arte tão linda que é a arte indígena. Não é isso? Alguns materiais com quem os índios trabalham, que são matérias-primas, né, retiradas da natureza, que, como tia Ana falou, a madeira, a argila, a palha, o urucum, que eles retiram aquela tinta vermelha. E tia Ana vai deixar, certo, para vocês na página 94, 95, 96 e 97 como atividade de casa. Então, deixa a tia Ana apagar aqui. Certo, casa. 95 ou 94, 95, 96 e 97. Certo, turma? Na nossa próxima aula de arte, a gente vai confeccionar alguma coisa indígena, tá certo? Mas aí será na próxima aula de arte, tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Tia vai explicar e vocês irão fazer a atividade 94, 95, 96 e 97, que diz assim: o que você acha interessante na cultura indígena? O que é que você acha mais bonito? Gente, é uma questão pessoal. O que é que vocês acham bonito? A arte dos índios, a história dos índios, a cultura, e aí? Algo que você acha interessante na cultura indígena. Certo? Você vai escrever. 2. Você conhece alguma tribo indígena de sua região? Se você conhece, você vai dizer o nome. Certo, turma? 3 diz assim: observe o vaso abaixo e pinte-o de acordo com os padrões de arte indígena. Então, a gente já viu, Tiana já até mostrou, né, como é que os índios trabalham a sua arte no vaso, né, onde eles fazem, né, os desenhos, eles utilizam várias cores. Então, você vai pintar, tá certo? De acordo com os padrões da arte indígena. Certo, turma? E na página 95 diz assim: os indígenas utilizam muito a técnica do grafismo em suas pinturas, que é, deixa a Tiana voltar aqui para vocês observarem. Eles utilizam bastante o grafismo. Olha só, onde eles desenham, né? Eles utilizam no corpo, eles utilizam bastante a pintura no corpo, nos vasos, nas canoas. Eles geralmente, vocês encontram essa arte, essa técnica, na verdade, do grafismo em suas
pinturas. Deixa a tia voltar. Observe a imagem abaixo e, a partir dela, procure criar seu próprio grafismo. Então, vocês irão observar essa arte aqui e daqui. Você vai criar o seu próprio grafismo. Certo? Entenderam? Muito bem. Tiana agora vai passar para 96. Tá bom, turma? Passem, por favor, para a página 96, que diz assim. Veja que bonito este poema. Índio, Terena, Guarani ou Kaiowá. Ara a terra, lavra a terra, ama a terra que Deus dá. E vem o sol, o seu corpo aquecer, e vem o vento, sua rede balançar. Índio, Terena, Guarani ou Kaiowá. Kaiowá. Após a leitura do poema, como você ilustraria essa homenagem aos indígenas? E aí, gente? Olha só, Tiana vai repetir. Índio, Terena, Guarani ou Kaiowá. Ara a terra, lavra a terra. Ama a terra que Deus dá. E vem o sol, o seu corpo aquecer. E vem o vento, sua rede balançar. Índio, Terena, Guarani ou Kaiowá. Certo? Após a leitura do poema, você vai ilustrar, certo? Essa homenagem aos indígenas. O que é que você acha? Que você vai fazer? Como é que você vai representar em forma de desenho o poema que acabamos de ler? E na página 97 diz assim: procure em revistas e jornais figuras de indígenas e colhe-as neste espaço. Ficará muito interessante. Então, gente, presta atenção. Vocês irão pesquisar, certo? Ou em jornais, revistas, figuras indígenas. A tia tem que ser índio? Não. Vocês podem colar figuras que representem os índios. Então, eu posso colar, Tiana, ocas, eu posso colar, Tiana, canoas feitas pelos índios, eu posso colar, Tiana, cocá, eu posso colar, Tia, colares indígenas. Então, tudo que lembrar os indígenas, vocês poderão colar aqui. Certo, turma? E na nossa próxima aula, vamos dar continuidade, certo? A arte indígena, onde iremos confeccionar. Tiana vai ensinar, tá bom? Vocês a confeccionar uma arte indígena, tá certo? Então, vai ser fácil. Tiana vai pedir a atenção de todos vocês na nossa próxima aula. Tá certo, turminha? Então, ó, um beijo e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, quinto ano.